Bom, então vamos lá, né? Pré-sal, tá? É uma sequência de rochas sedimentares formadas aí há mais de 100 milhões de anos, né, dentro do espaço geográfico criado para a separação do antigo continente Gondwana, né? Vocês lembram lá de Pangeia, né, quando ela se divide, forma Laurásia e Gondwana. Então, nesse processo de separação dos continentes, né, dos supercontinentes pré-históricos, vai haver aí um espaço criado para que proporcionaria, digamos assim, a formação do petróleo. Então, mais especificamente aí pela separação dos atuais continentes, né, América e África, começou há cerca de 150 milhões de anos. Então, entre esses dois continentes formaram-se aí inicialmente grandes depressões, né? Nós vimos no início desse conteúdo as formas de depressões para acumulação de sedimentos, né, que deram origem a grandes lagos. Ali foram depositados ao longo de milhões de anos, né, as rochas geradoras do petróleo do pré-sal. Então, como todos os rios do continente separavam, né, correram para as regiões mais baixas, grandes volumes de matéria orgânica foram depositados. Eu falei também aqui que os rios são grandes transportadores de sedimentos. Eles levam esse material para se depositar nas partes mais baixas. Então, à medida que o continente se distanciavam, né, lembre-se da teoria da deriva continental, né, onde os continentes estão flutuando, né, sobre a estenosfera e se separando um do outro. Então, conforme eles se distanciavam, os materiais orgânicos estão acumulados, né, nesse espaço que fica aí entre as placas continentais, né, cobertas aí pelo oceano. Dava-se então início à formação de uma camada de sal, né, que atualmente chega aí a 2.000 metros de espessura. Então, formação de sal, né, nós vamos ver na imagem depois que existe, né, a camada de sal, pós-sal, pré-sal, e muito grande, né, 2.000 metros de espessura. Essa camada de sal depositou-se aí sobre a matéria orgânica acumulada, retendo-a por milhões de anos, até que os processos termoquímicos formassem, né, a camada de hidrocarbonetos, como petróleo e gás natural. Então, aqui é uma ilustração, né, mostrando, olha, essa aqui é a camada de sal, né? Então, ela que impressionou a matéria orgânica que estava aqui embaixo, né, fazendo com que houvesse mais compactação. Quando a gente voltar em sala, a gente pode fazer alguns exemplos mais práticos. E deixou lá embaixo essa camada compactada, né, com temperatura diferente, e sem, né, ou com uma grande redução da quantidade de oxigênio, que possibilitou a formação do hidrocarboneto, né, no caso aí petróleo e também do gás natural. Essa imagem aqui, ela traz a ilustração de algumas sondas, né, que perfuram o petróleo, né. Aqui ainda não havia descoberta do pré-sal, né. Você vai ter aqui a camada de sal e essas camadas, esse petróleo aqui, né, digamos, é o famoso pré-sal. Ele está antes, né, da camada de sal. E essa outra aqui de cima era chamada pós-sal. Está acima, né, dessa grande camada de sal aqui no oceano, próximo a nós, próximo ao continente. Aqui é uma outra ilustraçãozinha, né, mostrando como que se dá esse processo de exploração, o famoso campo de Libra. Nota que aqui eu coloquei até uma ilustração do portal R7, né, preferido do governo, do atual governo, para dizer que eu estou sendo tendencioso, colocando fontes só estatais, né, coloquei uma fonte também de uma empresa particular, um grupo aí do R7. Então, mostrando aqui o campo de Libra, né, conhecido como campo de Libra, que é o que extrai, né, o material do pré-sal. Então, 7.000 metros de profundidade, né? É muito profundo, por isso que a tecnologia é muito cara, né, para a exploração do petróleo nessas águas profundas. Mas o Brasil detém essa tecnologia. É só realmente uma questão de impulso, dedicação, né, estatal, para haver uma exploração que gere mais dinheiro para o país. E na Amazônia também se explora petróleo, né, e gás. Desde 86, no campo de Urucu, né, no estado do Amazonas, próximo ao rio Urucu, situado aí na bacia do Solimões, também naquele mapa que tem as bacias, você vai ver que tem, né, a bacia do Solimões, subbacia do rio Juruá, próximo à cidade de Manaus, né, 280 quilômetros do município de Coari, também no estado do Amazonas. Então, a região amazônica tem um potencial para a exploração
de petróleo e gás também. Ocupa uma área aí de concessão, que é aproximadamente aí, 197,65 km², dados aí da ANP, Agência Nacional do Petróleo, e uma produção relativamente pequena, né, ainda para a região. Diariamente, média de 40 mil barris de óleo, né, de ótima qualidade, incluindo 1.200 toneladas de GLP, que é o gás de cozinha, né, gás liquefeito do petróleo. Então, a produção é muito mais voltada para o derivado do petróleo, o GLP, mas com uma produção aí de em torno de 40 mil barris de óleo. E o mais importante, a qualidade desse petróleo é excelente. Tá? Então, apesar dos desafios de logística, né, explorar petróleo em meio à região amazônica, floresta amazônica, o custo, né, da extração do petróleo e do gás em Urucu está entre os menores do Brasil. Né? Tem uma dificuldade de logística, porém, o custo de extração é bem pequeno. Né? Além de lucrativo, a província é fundamental para a região, movimentando a economia local. Né? Gera empregos, enfim, distribui o GLP, né? Um custo não tão alto para quem vive na região, enfim. Então, desde 2009, né, foi criado um gasoduto, né, entrou em atividade, melhor dizendo, chamado Urucu, Coari e Manaus. Né? Ele opera interligando aí a província petrolífera, lá em Urucu, até a capital do Amazonas, com 663 quilômetros de extensão. Então, é para levar gás, né, lá desse complexo em Urucu, passando por Coari, até chegar em Manaus. Então, o gasoduto tem a capacidade de transportar 5,5 milhões de metros cúbicos por dia, né, de gás, de Urucu até Manaus. Aqui é uma imagem lá do polo de Urucu, né, próximo a Coari, onde se extrai o petróleo e o gás. Vejam que é bem no meio da floresta, por isso a dificuldade logística. Né? Imagine sair caminhões, tanques, transportadores, enfim, tem que ser gasoduto ou oleoduto. Como o gás, né, é o grande foco, digamos assim, de produção desse polo, a ideia foi a criação de um gasoduto, né, com mais de 600 quilômetros, né, 663 quilômetros de extensão, ligando Coari a Manaus, né, aliás, perdão, Urucu a Manaus. Então, o gasoduto ele liga a unidade de produção Polo de Arara, em Urucu, até a cidade de Manaus. Né? O gás natural transportado nesse gasoduto chega às usinas Manauara, Tambaqui, Jaraqui, Aparecida, Mauá, Cristiano Rocha e Ponta Negra, né? Que estão nesse percurso, Urucu, Coari e Manaus, gerando aí 760 megawatts de energia elétrica. Né? Então, o gás também serve aí para a geração de energia elétrica. Dá uma olhada aqui, tem uma imagenzinha, tá? 2017, né? Mostrando aqui, desde a saída, né, do gasoduto aí com 663 quilômetros, até chegar em Manaus. O gás vai por aqui. Né? Vejam que ele vai margeando, né, o rio, né, obviamente, e passando por algumas cidades, né, Codajás, Anori, Anamã, Carapiranga, enfim, até chegar em Manaus. Imagem aí do Google Maps. Aqui algumas imagens, né, da estrutura do gasoduto. Então, ele sai daí, né, passando por esses dutos até chegar aos portos de Manaus, né, também, e outros portos locais, já que todo ele vai margeando o rio. Né? Então, é uma estrutura realmente gigantesca em meio à floresta amazônica para a exploração de petróleo, no caso gás. Né? Outro fato interessante na relação de exploração de gás é o famoso gasoduto Brasil-Bolívia, né? Que aí possui 3.150 quilômetros, né, de percurso, e quase metade dele, né, aproximadamente metade dele, é dentro, 557 quilômetros dentro da Bolívia. Né, os demais em solo brasileiro. Então ele é muito mais, percorre, obviamente nosso país é maior, vai percorrer por mais tempo dentro do território brasileiro. Então esse é um empreendimento criado em 97, né, iniciado em 97, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, e em 99 já estava em operação. Então ele começa em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e vai até Canoas, no Rio Grande do Sul, né, passando pelo Mato Grosso do Sul, perdão, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e cortando aí 135 municípios brasileiros, que é um mapinha mostrando, né, ele sai aqui de Santa Cruz, ele agora foi criado um ramal, né, para o estado do Mato Grosso, para Cuiabá,
porém ele vem percorrendo, né, o território brasileiro até chegar no Rio Grande do Sul, como a gente viu lá na cidade de Canoas, né, ficando agora até quase Porto Alegre. Então aqui, né, uma outra imagem referente aos gasodutos no Brasil, né, não só tem o Brasil-Bolívia, nós já vimos aqui o Urucu-Manaus, né, Urucu-Quari, Quari-Manaus, porém tem outros em estado de implementação, que estão em vermelho, né, aqui já tá pronto, funcionando, mas tem um aqui previsto, né, Urucu-Porto Velho, outro aqui, um terminal também de regasificação, né, e está no Nordeste, no litoral nordestino, e esse em vermelho estão em processo de implantação, e esse aqui em processo de estudo, melhor dizendo. E 2 outros previstos aí, né, para implantação. Então o Brasil está investindo na ampliação dos seus ramais de transporte de gás. E é isso, tá? É muita coisa que tem para explorar, né? Não dá para a gente trabalhar tudo dessa forma, né? Infelizmente não tem uma previsão ainda, não temos uma previsão de retorno, né, de aulas presenciais. Há uma tendência que permaneçamos assim até o final do ano. Não tenho o que fazer, não sou a favor também do retorno, tá? É questão de preservar a nossa saúde, nossa integridade. Nosso Estado não tem capacidade para receber uma grande demanda, né, de pessoas contaminadas pela Covid nos hospitais. Então é melhor a gente manter da forma como a gente está. Né? Não é a melhor forma, claro que eu sei que não é, mas é o que temos para hoje. Né? Então, gente, fica por aqui, tá? A gente encerra o conteúdo sobre estruturas geológicas e vocês vão fazendo os seminários, né? E quando todos os seminários estiverem prontos, eu vou fazer os vídeos, as aulas, fazendo as correções e os devidos debates sobre os conteúdos de vocês. Beleza? Tamo junto aí, qualquer coisa é só mandar um alô. Valeu!